Olá, pessoal! Chegamos à nossa quarta e última semana e o tema dessa aula é implementação da estratégia. E temos como objetivo descrever o campo de estudo, modelos de implementação da estratégia e alinhamento das variáveis de implementação. Para a implementação da estratégia, uma vez estabelecido o plano estratégico, a divulgação deve ser feita abrangendo todas as pessoas relacionadas à organização, de modo que pelo processo de comunicação haja clareza e transparência na explicitação das atividades e pessoas envolvidas, facilitando a compreensão de todos e, consequentemente, sua melhor execução. Alguns obstáculos para a implementação de estratégia, eles podem ser apontados, como estratégias mal formuladas, estratégias desalinhadas com a estrutura da organização, falhas na comunicação da estratégia, resistência às mudanças, mecanismos de incentivos inadequados, falha no apoio da alta gerência, alocação de recursos inadequada, ausência de envolvimento dos empregados-chave na formulação e na implementação da estratégia. Esses obstáculos, esses vários obstáculos, eles contribuem para que a implementação da estratégia seja dificultada. E assim, os gestores, segundo alguns autores, os gestores têm, dentre eles, dificuldade em trabalhar por estarem mal treinados para executar, apenas estão treinados para planejar. Eles formulam estratégias, mas têm pouco conhecimento sobre a implementação, que é um fator muito importante. O planejar é importante, mas o implementar, ele é primordial para que se alcance os resultados desejados. A implementação da estratégia é tão importante quanto o processo de gerenciamento estratégico. É necessário a definição dos responsáveis em todos os níveis, sendo importante a valorização da implementação estratégica pela direção, assim como é dado o processo de formulação pelo planejamento estratégico. A alta direção, a cúpula da organização, ela deve assumir uma postura de implementar e apoiar todo esse processo, senão há uma grande dificuldade de se alcançar o que se deseja. Segundo Barbosa, alguns obstáculos são citados por diversos autores, sendo eles estratégia mal formulada, estratégia desalinhada com a estrutura, falhas na comunicação, resistência à mudança. E essas dificuldades, a partir do apanhado de obstáculos elaborado com base nos estudos desses diversos autores e já citado anteriormente, é possível compreender que há uma forte necessidade de alinhamento entre o que se deseja a partir de um planejamento estratégico e a implementação de suas propostas, sendo, portanto, um processo que demanda envolvimento, responsabilidade e integração de todos os escalões da organização. Além do alinhamento entre os diversos setores, a comunicação facilita na compreensão dos objetivos e as tarefas a serem realizadas em prol do alcance dos resultados, que consequentemente tendem a melhorar a vantagem competitiva da organização junto ao mercado em que atua. Para o alinhamento das variáveis de implementação, o Comus, ele diz que o desenho organizacional de Gilbrand são as principais referências das variáveis que influenciam o processo de implementação, apresentando como os principais
as principais variáveis de implementação, com base nos diversos trabalhos que os autores discutem, a formulação estratégica, estrutura organizacional, os processos, pessoas e cultura, recompensas, recursos e resultados. Então, dessa forma, definir os objetivos e as metas que devem ser alcançadas pela organização, bem como a missão e valores a serem perseguidos, é o principal ponto estratégico. Ela define a direção básica da empresa, pelo estabelecimento de critérios de escolha das variáveis organizacionais que tanto afetam a implementação estratégica, influenciando em seu sucesso ou fracasso. Uma estratégia bem concebida é aquela que se pode implementar e, para isso, a implementação deve ser considerada durante o processo de formulação e não apenas depois da sua formulação. Durante todo o processo tem que ser analisado como se vai trabalhar. Durante a escolha da estratégia, também é fundamental para o sucesso da implementação levantar e entender os obstáculos-chave ao processo. As ações de implementação e adequações nas variáveis de implementação são mais efetivas se esses obstáculos previamente discutidos forem levados em consideração. A estratégia escolhida demanda o desenvolvimento de habilidades organizacionais, recursos, competências e capacidades. Dentro da estrutura organizacional, quando a gente fala dessa parte de estrutura e o seu alinhamento com a estratégia no processo de implementação, é necessário apresentar os paradigmas de que estratégias determina a estrutura ou vice-versa. Essa discussão, ela aponta que a estrutura segue a estratégia. Mudanças na estratégia, elas demandam mudanças na estrutura. Então, dessa forma, a gente precisa pensar em dimensões que são muito importantes, que são especialização, forma de distribuição de poder e departamentalização. O que seria essa especialização? Ela se refere aos tipos e quantidades de especialidades que são necessárias para executar um trabalho. E as formas de estrutura determinam qual que vai ser o número de pessoas existentes nos departamentos de cada nível hierárquico. A forma também determina o número de níveis hierárquicos e essa forma permite estruturar quantas pessoas em um departamento e também determina a abrangência de controle e de supervisão do gerente, facilitando a condição de adequação ao processo proposto pela empresa. A distribuição de poder refere-se à distribuição vertical de poder e autoridade para tomada de decisão. A distribuição de poder pode ser definida por uma estrutura centralizada ou descentralizada, cuja definição vai variar de acordo com a estratégia escolhida pela empresa. A departamentalização refere à escolha de departamentos que irão integrar os trabalhos especializados e a forma como a hierarquia da empresa trabalha nesses departamentos. Bom, dessa forma, nós apontamos alguns dos aspectos que são discutidos na organização. Para maior ampliação das informações, é necessário ler o material disponibilizado, assistir aos vídeos propostos e realizar as atividades. Assim, nós finalizaremos a quarta e última semana da disciplina com um questionário que será respondido e avaliado ao final do conteúdo. Bons estudos e até a próxima disciplina.